Olá, boa tarde. Vamos para mais uma aula, tá? Com vocês. Vamos ver qual é a atividade de hoje, gente. O componente curricular é geografia, certo? Vamos revisar os conteúdos, né? Alguns conteúdos para nossa atividade avaliativa. Estamos na fase de fazer as atividades, né? E cada dia vai um vídeo de revisão da disciplina, né? E vocês vão fazer uma atividade em casa, certo? Vamos ver então, revisar alguns conteúdos da geografia terceira unidade. Então eu trago aqui para vocês um texto que inclusive já está aí na atividade avaliativa de vocês de geografia. Então o texto 1 vamos fazer a leitura, certo? Número 1. O processo de modernização do campo corresponde à implantação de novas tecnologias e maquinários no processo de produção no meio rural. Com base nessa temática, leia o texto abaixo. Então, o tema é a modernização do campo. O desenvolvimento de novas tecnologias também introduziu mudanças no campo. O uso de máquinas na agricultura e na pecuária e o aumento da utilização de agrotóxicos nos cultivos foram algumas dessas modificações. Elas caracterizam a chamada modernização do campo, que no Brasil ocorreu principalmente a partir da década de 1960. Em muitos casos, os conhecimentos tecnológicos viabilizaram a produção no campo, oferecendo emprego e melhores condições de vida para a população rural. Nos estados da Bahia e de Pernambuco, por exemplo, a tecnologia permitiu a utilização das águas do Rio São Francisco para irrigar áreas onde as chuvas são irregulares e ocorrem longos períodos de seca. Antes, a população da divisa entre os dois estados sofria com poucas oportunidades de trabalho e era obrigada a se mudar para outros locais. Atualmente, a região é uma das maiores produtoras de frutas do país e a ampliação da atividade agrícola permitiu a geração de riquezas, com mais oferta de trabalho e melhoria nas condições de vida da parte dos moradores. Então, vamos fazer agora a nossa interpretação do texto. Circule no texto os nomes de duas novas tecnologias introduzidas no campo. Então, vocês vão retornar ao texto e vão revisar quais são as duas novas tecnologias introduzidas no campo. Vocês vão reescrever do texto para essa questão, que é a primeira questão. Vocês vão apenas circular no texto. 1.2 agora. O que os avanços tecnológicos viabilizaram na produção do campo? O que melhorou? Viabilizar facilitou na produção do campo. Os avanços tecnológicos que foram surgindo com o decorrer do tempo. Vocês vão escrever aí nessas linhas. Número 2. Com base no que foi estudado, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro item. A Revolução Industrial dinamizou a produção de bens e mudou o ritmo e a vida das pessoas. Se vocês acham que é verdadeiro, vocês vão marcar V. Se acham que é falso, vão marcar F. Segundo item. O desenvolvimento das tecnologias não prejudica o meio ambiente. Se for V, verdadeiro, se for F, falso. Terceiro item. Atualmente, a única forma de vender mercadorias é expondo-as em uma loja ou feira livre. V ou F vocês vão marcar. Quarto item. Com a industrialização, o que dita o ritmo do trabalho é a demanda da fábrica e o horário. V ou F para esse item. Quinto item. Antes da Revolução Industrial, as atividades eram praticamente as mesmas desde a Idade Média. V ou F. Então, vocês vão responder essa questão sempre fazendo a pesquisa nos materiais que você já tem, né? No livro, nos vídeos que já foram passados para vocês e vão responder o item aí corretamente, ok? Terceira questão. Leia a canção a seguir e responda as questões. O título é Paródia, o Mar e o Ar. O que é uma paródia? É você criar uma música com outra letra e seguindo o ritmo de uma música já conhecida. Então, aqui nós temos, né, a paródia com o tema O Mar e o Ar, né, que vai falar sobre um tema baseado no meio ambiente. Então, vamos ler. Há algo de estranho no ar, há algo de estranho no mar. A poluição quer nos sufocar. A água suja do valão transmite doença. Cadê o povo que não colabora com nada? Só joga lixo causando enchentes. Vamos nos ajudar e ajudar. A poluição prejudica o meio ambiente. O mar pertence à natureza e não podemos sufocá-lo. A onda do mar traz esperança. Então os cantores são Vitor e Léo, certo? Eles fizeram uma música, né, para fazer um alerta sobre essa questão da poluição, né? Então, basicamente, eles vão ver o que a canção retrata.
Então, do qual assunto ele está falando a música, está tocando em qual assunto. Vocês vão dizer com as palavras de vocês o que vocês entenderam na letra da música. Qual a mensagem que a música está passando para nós. 3.2. Releia o último verso da canção e explique o que você entendeu. Então, o último verso, vocês vão olhar lá, né, da canção. O último verso diz assim: a onda do mar traz esperança. Então, vocês vão ver o que esse verso quis dizer. Vocês vão refletir sobre esse último verso e vão escrever aí, com as palavras de vocês, o entendimento de vocês e dizer o que vocês entenderam, tá certo? Quarta questão. Associe corretamente as energias com as suas principais características. Então, nós temos aí letra A, petróleo, letra B, gás natural, letra C, carvão mineral e letra D, energia nuclear, certo? Então, vamos lá. Na outro lado, vocês vão relacionar o que seria o petróleo, o que seria o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Então, do outro lado, nós temos energia produzida nas usinas termonucleares que utilizam urânio, a mais utilizada no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. Terceiro, é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria. E a quarta, combustível fóssil, que se encontra na natureza e no subsolo. Quinta questão. Observe a imagem a seguir e escreva a qual região se refere. Então, a gente já estudou lá nos nossos vídeos, né? E no livro de vocês, que temos aí apenas três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, lembrando qual é a região que se refere a esses três estados, que é a menor região do Brasil, certo? Então, vocês vão olhar lá no livro de vocês, revisar esse conteúdo sobre a região e vão escrever aí o nome desta região. 6. Uma das manifestações marcantes da região sul é o folclore, cultura trazida dos imigrantes europeus, dos negros e dos indígenas, com uma riqueza de danças, lendas, bebidas, comidas típicas e etc. Olhe a imagem e escreva qual bebida é bem apreciada pelos sulistas. Então, lá na região sul, né, no Rio Grande do Sul, tem uma bebida muito quente, né, que é muito usada pelos habitantes de lá e também pelos turistas que vão por lá. Então, tem uma bebida que é muito gostosa, que gostam muito e é bem apreciada. Então, vocês vão escrever aí qual o nome desta bebida. Sétima questão. Com o decorrer do tempo, alguns espaços sofrem mudanças e outros podem ficar por muito tempo sem serem modificados. Explique por que isso ocorre. Então, quais são os fatores, os motivos que fazem com que alguns espaços sofram mudanças e outros não sofram mudanças. Vocês vão explicar aí nessas linhas. Oitava questão. Nos espaços urbanos, as rotinas das pessoas são diferentes das que moram nos espaços rurais. Destaque algumas diferenças entre esses ambientes, espaço urbano e espaço rural. A gente aprendeu em nossas aulas que são diferentes, né, os espaços, né? Uns têm alguma coisa, outros não têm outra. Então, a vida do espaço urbano é diferente da vida do espaço rural. Pessoas que vivem no espaço urbano têm alguma coisa que não tem no rural e também vice-versa. Um depende do outro, porém cada um tem as suas características. Então, vocês vão escrever algumas diferenças de cada espaço urbano e do espaço rural. E aí a gente vai concluindo a nossa atividade avaliativa, certo? De geografia. E vocês vão, então, resolver as questões, tá certo? E a Jeane deixa um beijo muito grande no coração de vocês. Lembrem sempre, né? Eu sempre vou repetir. Começo de frase, letras maiúsculas. Coloca o nome completo em todas as atividades avaliativas, porque ele é um documento e capriche nas letrinhas, tá bom?